Eu trouxe hoje o artigo Diagnosing Stroke in Acute Dizziness and Vertigo. Ele avalia, né, pérolas e armadilhas relacionadas ao diagnóstico de AVC associado aos sintomas de tontura e vertigem. É um artigo que foi publicado na revista Stroke, que é da American Heart Association, em 2018, e ele faz uma revisão manuscrito, mas ele revisa esses sintomas e a associação deles em AVC no pronto-socorro. Eu trouxe ele principalmente porque a questão é bastante prevalente, né? A vertigem e tontura são responsáveis por milhões de visitas ao departamento de emergência no mundo todo, com uma proporção significativa dessas visitas podendo resultar, né, num quadro de AVC. E isso, para mim, destaca a necessidade de uma abordagem diagnóstica um pouco mais intensiva, assim, né, e da nossa parte, principalmente. Dado que existe essa associação de sintomas da maior parte das vezes, com causas benignas, mas que também, eventualmente, podem ser quadros graves, né, com riscos aí de alguns desfechos adversos, né, inclusive erros diagnósticos. A metodologia que o autor propõe aqui, ela é uma metodologia que ele chama de uma abordagem que chama T-Trait, que é Timing, Triggers e Target Exam. Ela prioriza a classificação da vertigem ou da tontura com base no tempo de evolução, se ela é episódica ou se ela é contínua, e nos gatilhos, se é posicional ou não posicional, em vez da gente ficar perguntando o tipo, a caracterização mais específica dessa tontura ou da vertigem. Isso também vai ser acompanhado por alguns exames físicos direcionados, particularmente aí os exames oculomotores, para diferenciar entre as causas centrais e periféricas. Então, ele vai dividir entre síndrome vestibular aguda, que é espontânea, então ela é caracterizada, né, por uma vertigem, uma tontura, ou uma sensação de instabilidade que surge espontaneamente, dura mais do que 24 horas. Nesse contexto, né, espontâneo, não vai ter nenhum gatilho claro, né, como uma mudança de posição que provoque o sintoma, e esse, inclusive, é o padrão mais preocupante quando a gente está pensando em AVC. Aproximadamente 10 a 20% dos pacientes com a síndrome vestibular aguda espontânea tem AVC como uma das causas. Então, isso inclui principalmente AVCs no tronco cerebral, cerebelo, mas de minoria isquêmica. Agora, a síndrome vestibular episódica, que é desencadeada, né, que ela tem um fator deflagrador, são os episódios de vertigem e desequilíbrio que duram segundos a minutos. Esses episódios, eles são desencadeados por movimentos específicos da cabeça ou mudanças de posição, como se levantar, virar de um lado para o outro da cama. Então, e a causa mais comum é a VPPB, né, a vertigem postural paroxística benigna. E ainda tem a síndrome vestibular episódica espontânea, que é um quadro de vertigem ou tontura que não vai ter nenhum gatilho claro, vai durar minutos a horas, e não há movimentos ou posições específicas que desencadeiem esses sintomas. Então, as causas mais comuns vão ser enxaqueca vestibular ou desordens transitórias do fluxo sanguíneo cerebral, como uma isquemia vertebro-basilar, né, um ataque isquêmico transitório. Nesse caso, vai ser importante avaliar a história clínica para identificar que fatores podem estar associados aí ou podem ter sido desencadeantes. E a última é a síndrome vestibular aguda traumática. Ela vai ser uma vertigem ou desequilíbrio, né, contínuo, que depois houve uma exposição a um evento traumático, tipo uma lesão, né, uma lesão da cabeça, uma exposição à substância, uma medicação, né, uso de drogas, enfim, ela vai ser desencadeada a partir daí. Dentro dessa metodologia, T-Trait, vai ter, então tem o timing, o trigger, e esse exame, e aí nesse exame o que ele propõe é uma
é um tipo de exame que eu não conhecia muito, né? Esse é um acrônimo, chama HINTS Plus. Esse HINTS é para Head Impulse, Nystagmus e Test of Skill, e o Plus é Hearing. Então, nesse Head Impulse, é aquele exame que você segura a cabeça do paciente e vira ele fica olhando, né, para o centro. Você vira a cabeça para um lado e o olho não consegue ficar focado aqui, né? E você faz esse teste para os dois lados e o olho não fica focado, ele muda, né? E depois o nistagmo, é aquele movimento, né, que como na VPPB, ele vai ser horizontal, né, vai seguir o mesmo padrão. Se ele é anormal, ele é um nistagmo que pode ser vertical, pode ser rotacional, então isso é interessante de diferenciar. E o test of skill você fecha um olho do paciente, ele centrando o olhar aqui no centro. Quando ele fecha, ele vai ter o anormal vai ter uma acomodação aqui, e o normal continua olhando paradinho, assim, né? E aí o plus hearing vai ser, se tem um tinnitus, tem uma perda auditiva unilateral, enfim. Esse é um teste que é super simples da gente fazer na prática, e ele direciona bem a avaliação dos pacientes com síndrome vestibular aguda espontânea e demonstra ser uma ferramenta poderosa na identificação de AVC, superando até a ressonância em estágios iniciais, né? Então, os resultados mostram que a aplicação desse tipo de abordagem, ela pode efetivamente reduzir a dependência de imagens, né, de neuroimagem, de tomografia, por exemplo, que inclusive tem uma baixa sensibilidade, que gira em torno aí de 7 a 16% para os AVCs isquêmicos agudos, né, especialmente AVCs de fossa posterior. Então, achei importante trazer isso, e ele seleciona algumas armadilhas e algumas pérolas que podem ser importantes da gente levar em conta. Então, selecionei algumas aqui que ele coloca. Então, AVCs causando tontura ou vertigem terão ataxia de membros ou outros sinais focais. E isso não é verdade, a gente tem que focar nos exames oculares. A vertigem pelo teste do impulso da cabeça, nistagmo e o alinhamento dos olhos, né, que é aquele teste de skill. Uma outra armadilha, a gente pensa que pacientes jovens têm enxaqueca ao invés de AVC. E ele fala, não foque excessivamente em idade e fatores de risco vasculares, considere dissecção de artéria vertebral até em pacientes jovens. Tomografia é necessária para descartar a hemorragia cerebelar em pacientes com tontura e vertigem aguda isolada. Hemorragia, isso é uma armadilha, a hemorragia intracerebral raramente imita apresentações benignas de tontura ou vertigem. Tomografia é útil para procurar por AVC agudo na fossa posterior. Não, reconheça as limitações de imagem, especialmente de tomografias. Último, uma ressonância negativa descarta AVC da fossa posterior. Reconheça as limitações da imagem, até mesmo de uma ressonância, em menos de 48 horas de evolução. Então, para concluir, o autor traz essa discussão de que há lacunas da prática atual e que há uma necessidade de uma mudança da abordagem diagnóstica de pacientes que apresentam vertigem ou tontura no pronto-socorro, na nossa prática na atenção primária. Isso inclui a necessidade de uma maior educação e treinamento nessas técnicas de exame, né, que eu descrevi, como esse teste HINTS Plus, e uma reconsideração do valor da aplicação de neuroimagens mesmo na prática, né, como ressonância magnética no diagnóstico de AVC. Super legal. Eu fiquei com uma pergunta, na verdade, assim, duas, mas uma principal. Você falou que 10% das causas de síndrome vestibular aguda são AVC? Desse tipo da síndrome vestibular aguda espontânea, 10 a 20% são os dados, né, que ele mostrou, são causados por AVC. Caramba, que impressionante. E eventualmente não tem ataxia de membros, né? Aparece como sintomas únicos, assim. Então, há uma chance grande de erros diagnósticos. E principalmente, né, da gente retardar o diagnóstico. Não, tá bom. Bom, não tô impressionado com esse valor, assim. Imagino que deve ter algum componente de idade mais importante, a partir de uma certa idade, algo assim também, e um tempo de início para pensar, né? Mas
Mas acho que é uma boa. Esse Hints Plus aí parece super fácil de aplicar na prática. Então, Exato. quadros recentes pode ser uma coisa interessante. No estudo também ele tem um suplemento lá, né? E aí tem alguns outros testes, né? Que a gente vai considerar principalmente para pensar em neuroimagem, né? Então, Dix-Hallpike em quadros agudos, e o Hints Plus, né? Nesses quadros espontâneos, enfim. E a gente vai diferenciar um pouco melhor, né? Ele faz um framework lá de como a gente direciona melhor a imagem nesses casos. Acho que é um artigo interessante de olhar. Uma última pergunta só. Ele quer dizer espontâneo, ele está diferenciando de uma VPPB onde precisa ter um movimento de cabeça que vai ser a causa, é isso? Essa é a diferença que ele coloca como espontâneo? Na verdade, é que não tem gatilho. Ah, justo. Sendo que o movimento de cabeça seria um gatilho, né? Exato, exatamente. Que daí aí ele já muda, né? Já vira um desencadeado aqui, né? Eu tenho só um comentário que tontura é incrível, né? Uma coisa que quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que é complicado, difícil, boa parte sai do seu consultório ainda com a percepção de que é tontura, sem nada mais, mas aqui pelo menos você traz uma visão que já ajuda a gente a trazer alguns pontos de maior gravidade quando acontecem, né? Legal.